Olá, gente, vamos dar continuação aí no nosso curso aí sobre magnetismo. Então a gente tinha falado do campo magnético, deu vários exemplos, né? Então o campo magnético que surgia a partir de uma corrente elétrica. Então, dependendo da geometria por onde a corrente está se deslocando, o campo magnético vai ter um formato, né, próprio daquela dimensão. Então é uma coisa muito complicada de se resolver. Então a gente só dá para vocês aí o valor final, né, da geometria, do valor final do campo magnético. Bom, agora tem uma coisa importante a se dizer, né? Que toda partícula carregada eletricamente, quando está em movimento, ela produz um campo magnético. Então é o campo elétrico dessa partícula que, se deslocando, provoca no espaço uma outra deformação, que é o campo magnético. Então, a presença do campo elétrico já é uma deformação do espaço. À medida que isso se desloca, provoca uma outra deformação, campo magnético. Então, a corrente em movimento, né, a corrente elétrica, é um movimento ordenado de partículas carregadas. Então, você tem um campo magnético mais ou menos ordenado. Agora, imagina que esta corrente elétrica, este condutor que está carregando, ou a carga elétrica mesmo, vai, ela já está mergulhada num outro campo magnético. Então é um campo magnético mergulhado em outro campo magnético. E aí surge uma força, que chama uma interação entre essas linhas de campo, que se chama força magnética. Então o assunto de hoje é a força magnética. Já devia estar aqui o título e eu esqueci de pôr. Força magnética. Bom, se é força, é vetor, né? Mas toda força, segundo a definição de Newton, é massa vezes a aceleração. Só que a força magnética, diferente das outras forças, ela é uma interação de linhas de campo que não variam com o quadrado da distância. O campo magnético, ele varia com a distância, mas uniformemente. Então, provavelmente por conta disso, né, a gente tem que a interação entre linhas de campo magnético gera uma força que não acelera a partícula. Ela simplesmente muda a orientação. Então, a aceleração é um vetor que tem módulo, direção e sentido. Né? E velocidade é também um vetor, módulo, direção e sentido. Então, o que essa força faz sobre as partículas é mudar a sua trajetória. Então, ela atua na direção e sentido, tá? E de que forma que ela atua? Então, vamos fazer uma representação. Vamos supor, imaginar aqui que existe um campo magnético externo orientado daqui para dentro da lousa. Então, campo magnético orientado para dentro da lousa. Então, ele está assim, entrando na lousa. Vamos supor que um elétron perdido da vida está vindo por aqui, ó. Se ele é um elétron, ele é uma carga negativa. E ele está penetrando nesse campo magnético, perpendicularmente, tá bom? Está subindo e o campo está entrando aqui. O que acontece com ele? Ele sofre uma deflexão, né? O que é defletir? Mudar a direção e sentido. Que joga ele para lá, ó. Então ele vai fazer a seguinte trajetória. À medida que ele vai envergando para lá, ele vai sendo empurrado cada vez mais para baixo, de forma que ele entra e sai desse campo magnético. Ele é jogado para fora. Então houve uma interação entre as linhas de campo magnético dessa partícula carregada com as linhas de campo magnético já existentes no campo exterior. E aí deflete a partícula. Se fosse um próton, fazendo a mesma coisa, ele sofreria uma deflexão dessa forma. Viria para cá. Então a gente vê
nitidamente que existe diferença da orientação de linhas de campo magnético, né? E dá para a gente fazer uma representação vetorial. E eu não vou usar a definição normalmente que aparece no regra da mão esquerda, porque confunde, depois o aluno se atrapalha qual que era a direita e qual que era a esquerda. Continuamos com a regra da mão direita. Partícula positiva. Partícula positiva. Aponto o polegar no sentido da velocidade que ela tem. Então a velocidade dela está apontando para cima. Os demais dedos vão no sentido das linhas de campo magnético. Então, ela está entrando aqui com as linhas de campo magnético para lá, ela sofre uma força no sentido da palma da mão, como se ela estivesse sofrendo um tapa, né? Está sendo empurrada para cá. Ok? À medida que vai mudando a velocidade, vai mudando a orientação da força. Então, veja, esse aqui é o sentido da força, então ela tem a velocidade aqui, né? Tem que representar que tem a velocidade. Então a velocidade dela vem para cá. E a carga negativa é o sentido oposto, o sentido das costas da mão. Então basta que você decore uma, a outra é o oposto. Decore preferencialmente da positiva, para você decorar que é no sentido da palma da mão. O elétron é ao contrário, tá bom? Carga negativa é o contrário. Bom, como é que então essa força depende do quê? Então essa força magnética, ela é tão mais intensa quanto mais intenso for a velocidade da partícula. É tão mais intensa quanto maior for a carga da partícula. E é tão mais intensa quanto mais intenso for o campo magnético exterior. E aí eu caio numa situação que eu tenho o produto de dois vetores. Bom, aqui é escalar só vai aumentar a intensidade, o módulo, né, dessa velocidade. Então isso aqui pode contar os dois juntos como se fosse um vetor. E aqui eu tenho outro vetor. O produto de vetor não dá para simplesmente resolver assim, né? A gente precisa fazer uma relação, a gente tem que verificar qual é o ângulo entre esses dois vetores. Então, como eu falei aqui no exemplo, eles são perpendiculares, né? Um está entrando e o outro está subindo, então está no sentido, uma situação de perpendicularismo. Agora, se não fosse perpendicular, o que ia acontecer? Se a partícula viesse na mesma direção e sentido do campo magnético, ou na mesma direção e sentido oposto do campo magnético, ela atravessaria o campo sem sofrer deflexão. Então não haveria força atuando sobre ela. Ou melhor, não haveria interação entre as linhas de campo magnético. E aí a gente diz que, no caso do ângulo alfa entre os vetores ser nulo, igual a zero, então a força magnética é nula. E se o ângulo alfa entre os dois for 90 graus, então a força magnética é máxima. É máxima. Então, basicamente, se eu tenho resultado para 90 graus e não tenho resultado, o resultado é nulo para 0 graus, eu tenho que usar um ente matemático que me faça acontecer isso. Então eu uso o seno do ângulo, né? Porque seno de 0 é 1, né? Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1. Então se eu colocar o seno ali, eu vou ter que a força magnética é carga vezes velocidade vezes campo magnético vezes seno do ângulo alfa entre os vetores. Então está aqui a expressão matemática para força magnética quando se trata de uma partícula que atravessa aí, ou tenta atravessar um campo magnético, uma partícula carregada. Ok? Aí vem a pergunta.
Bom, mas se vale para uma carga, deve valer para uma corrente elétrica. Bom, mas a corrente elétrica precisa estar acontecendo em um condutor para a gente perceber isso, né? Que várias cargas sofrendo a força. Vamos colocar um condutor, imaginar um condutor metálico aí, mergulhado num campo magnético, e ver o que vai acontecer na hora que por esse condutor passa uma corrente elétrica. Então, vamos apagar isso aqui e rapidamente fazer a interpretação. Antes, porém, a gente coloca aqui, ó, que nós já definimos que a força magnética é carga vezes velocidade, campo magnético, seno do ângulo alfa entre eles. Então a segunda situação consta do seguinte: vamos imaginar que eu tenho um campo magnético de cima para baixo. Não, deixa eu ver. Eu tenho aqui um fio condutor, primeiro. Fio condutor. Parte dele está mergulhado num campo magnético externo. E o campo magnético está apontando aqui para baixo. Está apontando para baixo. O fio tem comprimento L. Comprimento L está mergulhado no campo magnético. Por esse fio vai passar a corrente I, naquele sentido. E eu quero saber como é que vai ser, então, a força magnética aí. Ao invés de eu pensar em carga, eu vou pensar em corrente elétrica. Então, vamos lembrar. Corrente elétrica é quantidade de carga que passa por um condutor por unidade de tempo. Então, se eu quero substituir esse Q, eu passo o T para cá, eu tenho que Q igual a I vezes T, ou delta T, vamos colocar delta T, né? I vezes delta T, vezes a velocidade. Mas a velocidade, como é que eu posso representar a velocidade se eu tenho aqui um comprimento a ser percorrido? Então, velocidade é o comprimento do fio, é o L, dividido por ΔT. Né? É o caminho percorrido pelo tempo que demorou para percorrer. Então, coloco lá L, ΔT, B, seno alfa. B, seno alfa. E aí eu vejo que aqui é só cortar o ΔT. Então, a força magnética, ela é dita da seguinte forma, né? Mais comumente: B vezes I vezes L seno de alfa. Então, se eu tiver a corrente elétrica passando por um condutor, eu tenho que ver o tamanho desse condutor que está mergulhado no campo magnético. É sobre ele que acontece a força magnética. E aí a gente tem uma aplicação prática disso com espiras. E as espiras podem ser circular, pode ser qualquer jeito. Mas nesse caso aqui, normalmente a gente encontra espiras com esse formato. Espiras retangular, porque o que nos interessa é o campo magnético atuando sobre duas das suas dimensões. Por aqui não interessa, nem por aqui. Então veja, se tivermos uma espira desse jeito, fazendo com que a corrente faça esse percurso aqui, aqui ela vai para lá. Aqui a corrente vem para cá. Se ela estiver mergulhada num campo magnético, sempre para baixo, o que nós vamos ter, né? A corrente entra aqui, está indo para lá, o campo magnético está para cá. Como é uma corrente, corrente elétrica no sentido positivo, ela sofre uma força para lá, empurrando essa haste lá para dentro. E a corrente que está vindo para cá está nesse sentido, sofre uma força para cá.
Então essa espira tende a sofrer um torque. Se a gente puder fazer uma comutação aqui, trocar a polaridade aqui, ela vai ficar rodando. E aí você tem um motor. Você transformou corrente elétrica em rotação, em movimento mecânico. Então, portanto, é o princípio de todos os motores elétricos, ok? E aí, dependendo do motor, às vezes as espiras vão ter formatos de acordo com o movimento que você quer obter daquele aparelho, né? Se é rotação, se é movimento linear, né? Então você vai ter... E o motor basicamente tem a parte magnética chamada estator, porque ela é estática, né? Então ela mantém lá o seu ímã sempre com aquele campo magnético. E por onde vai passar a corrente que vai rotacionar é chamado de rotor. Então você tem o estator e o rotor. Ok? Então esse é o princípio do motor. Tarefa de vocês vai aparecer lá na programação, né, do Classroom. E aqui a gente termina essa parte aqui. Próximo assunto nosso já vai pegar isso daí. Vamos falar aí da lei de Faraday-Neumann. E aí a gente entra na sequência falando aí de corrente induzida, tá bom? Valeu!